A história da Segunda Guerra Mundial. Finalmente, o dia D. Distribuição Sinapse. É extremamente difícil de acreditar, ao vermos esta linda vista, que estas praias tranquilas e pitorescas foram, na verdade, o cenário dos notáveis desembarques na Normandia, que jamais serão esquecidos. Estas lindas areias são conhecidas como Côte Nacre, cuja tradução poética é Costa de Madrepérola. E as praias estão banhadas de lembranças pungentes daquele dia auspicioso e histórico, quando milhares de soldados aliados chegaram à costa em 6 de junho de 1944. Os eventos que ocorreram aqui são celebrados como o Dia D, e, sem dúvida, essa invasão ousadamente heróica e essencialmente libertadora marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Desde setembro de 1939, quando a guerra foi deflagrada, para os aliados, a vitória e a perspectiva de paz eram um sonho distante e quase sempre incerto, em algum ponto do futuro, porque Adolf Hitler e seu eixo do mal atacavam para obter poder na Europa. Mas em 1942, as névoas da dúvida começaram lentamente a dissipar-se e a visão de um mundo livre da tirania começou a emergir. E embora até o dia D a guerra ainda pudesse ter virado a favor de Hitler, enquanto os preparativos eram feitos, a sorte pareceu sorrir para os aliados por algum tempo. Primeiro no norte da África e depois através do Mediterrâneo até a Itália. Antes de Alamein, nós nunca tivemos uma vitória. Depois de Alamein, nós nunca tivemos uma derrota. O primeiro-ministro Winston Churchill disse essas palavras depois que o 8º Exército Britânico triunfara contra o general preferido de Hitler, Erwin Rommel, a raposa do deserto, na segunda batalha de El Alamein. Os aliados estavam finalmente fazendo progresso e, embora meses e anos de conflito ainda estivessem à frente, a maré estava com certeza mudando a seu favor. Agora, embora os eventos no norte da África tenham sido cobertos com detalhes nos programas anteriores desta série, vale a pena tirar um instante para dar uma breve olhada para trás, porque os atores-chave dos desembarques do dia D já estavam surgindo. E isto nos dá a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre o retrospecto dos notáveis heróis da Operação Overlord que desempenharam tais papéis-chave nos desembarques da Normandia. A primeira batalha de El Alamein estava longe de ser conclusiva. As forças aliadas batalharam contra os alemães do dia 1º ao dia 27 de julho de 1942, com o resultado chegando a um impasse, ao custo de cerca de 13.000 baixas aliadas. Embora isso estivesse longe do ideal, os britânicos ainda conseguiram fazer 7.000 prisioneiros e estragar a campanha de Hitler no norte da África. Os planos de Rommel para avançar até Alexandria e depois até o Cairo foram sustados. E esse impasse também impediu a Alemanha de obter o controle do Canal de Suez e de muitos campos de petróleo do Oriente Médio, o que teria graves consequências para os aliados. O tenente-general Bernard Montgomery assumiu o 8º Exército Britânico em agosto de 1942, e sua visão e sua iniciativa provocaram a queda dos nazistas na segunda batalha em El Alamein. Usando a sua experiência de combate na Primeira Guerra Mundial, Montgomery pôde antecipar e quase predizer o que ia acontecer e conduziu a sua campanha nessa direção. Felizmente para Montgomery, o apoio aéreo recebido foi excelente,
quando comparado à Luftwaffe alemã e à Regia Aeronáutica da Itália, que em vez de apoiarem as suas infantarias, ficaram envolvidas em combates aéreos. Ao todo, as baixas aliadas foram menos da metade das sofridas pelos alemães, e 30% destas foram de homens de Rommel. E ele não teve outra opção senão bater em retirada, deslocando o restante de seu exército para a Tunísia, onde uma melhor ação defensiva poderia ser empreendida. Winston Churchill descreveu memoravelmente a Batalha de 14 Dias em El Alamein, que ocorreu de 23 de outubro a 5 de novembro de 1942, como não sendo o fim, nem mesmo o início do fim, mas talvez o fim do início. E foi esse, com certeza, o ponto a partir do qual os aliados começaram a seguir a estrada para a vitória, com os exuberantes personagens de Rommel, Churchill e Montgomery ganhando valiosa experiência. Com o fim da batalha pelo norte da África, os aliados poderiam saltar para a Europa através do Mediterrâneo, e a ilha da Sicília era o próximo alvo. A invasão aliada, com o nome de código de operação Husky, era uma mistura de equipamentos de guerra anfíbios e aéreos, com o objetivo de retirar a força aérea e a marinha sicilianas, dando aos aliados acesso a todo o Mediterrâneo. A inteligência alemã não tinha conhecimento dos planos da invasão, graças a documentos falsos plantados no cadáver de um oficial britânico, afirmando que os aliados não tinham interesse na Sicília. Os documentos informavam que o próximo alvo de invasão seria a Grécia, então a maioria das defesas alemãs foi deslocada. Os paraquedistas foram os primeiros a invadir logo após a meia-noite de 9 de julho de 43, mas devido a ventos muito fortes, muitos pousaram quilômetros fora do curso e na ordem errada. Mas essa confusão, na verdade, provou ser muito positiva. Quando começaram os desembarques nas praias, os aliados enfrentaram muito pouca oposição. Mas em 13 de julho, a resistência cresceu e as perdas e baixas começaram a aumentar. O notável general norte-americano George Patton, que era o comandante do 7º Exército dos Estados Unidos, e igualmente tão franco quanto Montgomery, capturou a capital, Palermo, o que provou, tanto para italianos quanto para alemães, que a Sicília havia caído, e estes bateram prontamente em retirada. As forças de Hitler conseguiram evacuar toda a guarnição em Messina e, pelo fato dos aliados serem neste ponto superiores no ar e no mar, a rápida evacuação da Alemanha foi quase como um golpe, porque eles falharam em aproveitar ao máximo a situação. Agora, o indivíduo encarregado de controlar Montgomery e Patton era o general Dwight Eisenhower, e sua tarefa estava longe de ser fácil. Enquanto o progresso através da Itália era lento, as tensões entre Montgomery, Patton e outro norte-americano, o general Omar Bradley, aumentavam. E foi preciso toda a capacidade diplomática de Eisenhower para evitar que surgisse uma guerra entre seus generais, antes que a luta contra Hitler e o esforço final para a vitória pudessem começar. A invasão da Sicília anunciou a campanha italiana, mas houve um desacordo entre os norte-americanos e os britânicos sobre estratégias para terminar a guerra, com o presidente Roosevelt e os Estados Unidos determinados a libertar a França antes de tudo. Porém, Winston Churchill era da opinião de que eles precisavam tratar da Itália e retirá-la da guerra o mais rápido possível. Enquanto os aliados lutavam lentamente na Itália no decorrer de 1943, os planos para uma invasão em escala total da Europa ocupada pelos nazistas ganhavam impulso.
Os russos, que aguentavam firme contra Hitler no leste, foram à Conferência de Teherã junto com britânicos e norte-americanos, reunindo Joseph Stalin, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt pela primeira vez desde que os soviéticos tornaram-se parte da operação aliada. Chegara a hora de botar em ação a estratégia para derrotar Adolf Hitler, começando com a invasão da França, com o nome de código de operação Overlord. E Dwight Eisenhower foi mais uma vez o homem selecionado para assumir como comandante supremo. Ele iria precisar recorrer à experiência de gente como Montgomery e Patton se quisesse que a missão fosse bem sucedida, juntando essas várias personalidades. E enquanto as praias da Normandia foram selecionadas como local onde ocorreriam os desembarques do dia D, havia muita coisa a ser feita em um curto espaço de tempo. No início de 1944, as relações anglo-americanas ficaram tensas quando Montgomery insistiu que, para ter sucesso na Normandia, o plano original com 3 divisões aliadas deveria ser aumentado para 5. Isso, com certeza, iria restringir os planos norte-americanos para que a Operação Bigorna desempenhasse um grande papel na invasão. Eisenhower estava ávido para criar uma distração com um exército do Mediterrâneo desembarcando na Côte d'Azur, no sul da França. Mas Churchill e os britânicos eram totalmente contra isso e sentiram que, se os recursos fossem concentrados na Itália, Roma cairia mais cedo para os aliados. Churchill até escreveu ao presidente Roosevelt pedindo que muitos dos navios de desembarque e de tanques, mais conhecidos como LSTs, fossem transferidos da Operação Bigorna para a Operação Overlord. Essa disputa continuou por algum tempo, até os eventos do fim de abril de 1944 tirarem o assunto das mãos dos aliados, quando a nossa história do dia D começa seriamente. A preparação seria chave se a invasão da Normandia quisesse ter sucesso, e a zona de praia de desembarque de 80 quilômetros teria que ser dividida em seções se quisessem estabelecer rapidamente uma cabeça de ponte com portos adequados, permitindo aos aliados terem acesso rápido ao coração da França ocupada. Foi decidido que as divisões do exército norte-americano desembarcariam mais próximas de Cherbourg, nas praias com o nome de código de Utah e Omaha, enquanto britânicos e canadenses desembarcariam nas praias de Gold, Juno e Sword, ao longo da extensão de litoral que levava a Caen. Ensaiar para a invasão era vital e os norte-americanos que iriam desembarcar na praia Utah estavam envolvidos em uma missão prática com o nome de código de exercício Tigre. Uma extensão similar do litoral de Devon foi selecionada em Slapton Sands, quando 30 mil soldados foram postos para marchar, mas aí ocorreu o desastre. Barcos torpedos alemães de Cherbourg atacaram e torpedearam 5 navios de desembarque de tanques, o que foi um golpe amargo, tanto para a Operação Overlord quanto para a Operação Bigorna. No início da guerra, Churchill havia solicitado que fossem construídos grandes navios que pudessem desembarcar em uma praia grandes quantidades de tanques pesados sob qualquer clima. E os LSTs, com certeza, faziam exatamente isso. Mas as perdas em Slapton significaram o adiamento da Operação Bigorna para dar o maior apoio possível ao dia D. E com 700 homens perdidos, o desastroso ensaio também foi uma tragédia humana. Mesmo assim, com a aproximação do dia D, exercícios como o Tigre ainda eram uma necessidade, apesar dos perigos.
Por causa do enorme tamanho da operação, havia uma grande disparidade na experiência e no nível de treinamento entre os vários soldados, marinheiros e tripulações aéreas convocadas para o dia D. Fora os que haviam lutado nas campanhas norte-africana e italiana, muitas das divisões norte-americanas estavam sendo enviadas diretamente dos Estados Unidos e só poderiam tomar parte depois de algumas semanas de intensivo treinamento em solo britânico. Sem dúvida, a Força Aérea, a Marinha e regimentos de assalto teriam que treinar efetiva e cooperativamente para que o resultado fosse um sucesso no dia D. Se os soldados tivessem que estar o mais preparados possível, teria que ser encontrado um terreno que lembrasse as 5 praias de desembarque na Normandia, e junto com Slapton Sands, a Península Gower, a Península Tarbat, Culbin Sands e Baía Burghead também foram selecionadas. Pelo fato desses locais terem sido usados com o propósito de treinamento militar, todas as cidades, fazendas e comunidades rurais precisaram ser evacuadas, e rapidamente. Centenas de pessoas de cada localização tiveram que deixar suas casas, enquanto mais soldados aliados do mundo todo reuniam-se na Inglaterra, prontos para invadir a França. Em pouco tempo, a Costa Sul virou uma imensa zona de treinamento e embarque, com cada possibilidade planejada para durar abril e maio. Além dos homens, vastas quantidades de veículos militares e materiais bélicos foram requeridos. Porém, o mais importante de tudo, cada movimento feito tinha que ser mantido em segredo. Hitler e seus generais sabiam muito bem que um ataque era iminente. Mas uma das coisas mais atordoantes sobre o dia D foi o modo como a contra-inteligência aliada conseguiu manter os detalhes da invasão em segredo. Isso foi crucial para o sucesso da Operação Overlord, e todo esse planejamento cuidadoso foi feito tanto nessa parte dos procedimentos quanto na orquestração dos verdadeiros desembarques. Um sistema de longo alcance chamado Bigot foi introduzido para manter uma checagem sobre quem tinha a informação completa sobre a Operação Overlord. E a quantidade de oficiais Bigot foi mantida em um mínimo absoluto para evitar o vazamento de qualquer informação. Naturalmente, enquanto o tempo passava e a operação se aproximava, as diferentes forças precisavam ser informadas sobre os tipos de áreas para onde iriam. Mas o medo dessa informação se espalhar era tão grande que qualquer um que soubesse as localizações planejadas era mantido sob estrita supervisão e, em alguns casos, ficava atrás do tipo de cerca de arame farpado que esperava se encontrar em um campo de concentração. Nos quartéis generais supremos da Força Expedicionária Aliada, normalmente conhecidos como CHEF, os desastrosos eventos em Slapton Sands forneceram uma causa inesperada para a preocupação, porque 10 oficiais Bigot estavam entre os 700 homens que perderam a vida ao longo da costa de Devon. Uma dura missão em larga escala tinha ordens de achar todos os 10 oficiais, porque havia grande possibilidade de que eles pudessem estar portando documentos Bigot, ou, pior ainda, terem sido capturados e interrogados pelos alemães. Finalmente, todos os 10 corpos foram encontrados e a CHEF pôde continuar com a Operação Overlord, segura por saber que os seus segredos não haviam sido comprometidos. Mas isso estava longe de ser o único medo com que eles tiveram que lidar. Um major-general norte-americano tomava drinks em um hotel de Londres e, sem pensar, reclamou que não poderia receber suprimento algum até cerca de 15 de junho, depois da invasão. É desnecessário dizer que ele foi mandado de volta para os Estados Unidos, e muito rapidamente. E não era só com conversas descuidadas que a CHEF tinha que se preocupar. Na preparação para o dia D, uma lufada súbita de vento levou 12 cópias de documentos Bigot de uma sala de Whitehall e os oficiais da segurança tiveram que arriscar tudo para desviar o trânsito, para que cada um deles fosse recolhido. Então, como se o clima já não fosse um problema suficiente, uma coincidência preocupante pareceu surgir nos 33 dias que antecederam o dia D.
Palavras conectadas com operação eram respostas para pistas de palavras cruzadas no jornal Daily Telegraph. Os nomes das praias de desembarque Utah e Omaha surgiam, e também Netuno, que era o nome de código para todas as operações navais envolvidas, junto com Mulberry, os portos artificiais que foram planejados para as praias da Normandia. Porém, o mais preocupante de tudo era a pista Figurão, cuja resposta era Overlord. Imediatamente, o professor aposentado que preparara as pistas foi trazido para interrogatório, porque suspeitava-se de que ele era um espião nazista que dava informações aos alemães. Porém, ele convenceu o MI5 de sua inocência, e isso passou para a história como uma das coincidências mais bizarras da Segunda Guerra Mundial. A Schaeff tinha razão em ser tão cautelosa. Todo o resultado da guerra e muitos milhares de vidas dependiam do segredo. E quando um funcionário de uma ferrovia em Exeter encontrou um jogo completo dos planos da Operação Overlord em uma maleta abandonada em um compartimento de trem, ficou provado, sem dúvida, que assegurar que as informações não passassem para mãos erradas era uma tarefa grande. Porém, manter os planos da invasão em segredo era apenas parte do processo. Muitos esforços foram empreendidos para alimentar os alemães com informações incorretas. E isso deu muito certo. Para começar, a rota mais lógica para uma invasão aliada seria entre Dover e Calais, e a Schaeff fez todo o possível para ter certeza de que era isso o que os alemães estavam esperando. Para cada voo de reconhecimento sobre a Normandia, eram feitos 2 sobre o Pas de Calais, e também barcaças de desembarque falsas no estuário do Tâmisa e nos portos do canal ajudavam no logro. Essas distrações tornaram-se tão complexas que o projeto de desinformação foi até reconhecido oficialmente como Operação Fortitude. Ela provou ser totalmente crível e Rommel, que Hitler incumbira de defender a França de qualquer invasão aliada, com certeza ficou convencido e manteve os seus soldados concentrados em Calais, deixando a Normandia aberta para o ataque. Enquanto o dia D aproximava-se rapidamente, também era essencial que a resistência francesa fosse avisada de que a força de invasão estava a caminho. Ela havia trabalhado incansavelmente desde a queda de sua nação, em 1940, para obstruir o exército alemão de ocupação de todos os modos que pudesse. Hello, forces. Once again, this is Joan Griffith saying thank you. Consequentemente, 2 mensagens em código foram transmitidas pela BBC no dia 1º e depois no dia 5. Os longos choros dos violinos de outono, seguida por "feriram o meu coração com uma languidez monótona". Longe de serem secretas, o chefe da inteligência alemã havia sido avisado do significado dessas palavras bizarras. Mas quando contaram a Rommel, ele acreditou ser um absurdo os aliados anunciarem os seus planos da operação pelo rádio, e tratou isso como sendo parte da elaborada estratégia de desinformação. Muito foi pensado para planejar a data perfeita para a Operação Overlord. E o comandante em chefe da Força Expedicionária Aliada, Eisenhower, considerou tudo, do clima e marés até as fases da Lua. Uma lua cheia seria essencial para a luz, junto com uma maré de primavera, e inicialmente o dia 5 de junho foi escolhido. Porém, quando o clima ficou anormalmente tempestuoso, os aliados enfrentaram uma decisão incrivelmente difícil. Eisenhower sabia que se adiasse por mais de um dia, a operação teria que esperar mais uma quinzena inteira pelas condições certas. Já houvera muitos perigos, e quem poderia dizer se seria possível manter os planos em segredo dos alemães por mais 2 semanas? E mais, havia agora a questão de milhares de homens já a bordo de seus navios, preparados para a missão,
E não apenas seria difícil eles desembarcarem sem serem notados, como também teriam que ser acomodados até que a invasão pudesse seguir conforme planejado. Mas Eisenhower tinha a opção de adiar até o dia seguinte, quando a previsão do tempo, embora ainda temerosa, era ligeiramente mais promissora. Era uma decisão muito arriscada, mas para todos os envolvidos, com certeza valia correr o risco, embora a travessia do mar estivesse longe de ser agradável para os soldados. Para evitar o enjoo, os soldados foram aconselhados a mascarem goma, mas com o tempo terrível que veio com o amanhecer do dia 6 de junho, isso foi de pouca ajuda. O único ponto positivo foi o fato de que o tempo estava tão ruim que os alemães descartaram qualquer chance de uma invasão. Rommel estava muito confiante de que iria deixar a França e voltar para a Alemanha para comemorar o aniversário de sua esposa. A Operação Overlord começou em 2 fases, a primeira sendo um assalto aéreo, enquanto a segunda era o desembarque anfíbio da infantaria aliada. A segunda fase dependia imensamente do sucesso da primeira, porque o bombardeio aéreo e o fluxo de soldados iriam formar uma força de apoio pronta para assegurar uma escapada rápida da cabeça de ponte. Os soldados britânicos e norte-americanos pousaram após o assalto aéreo logo depois da meia-noite, nas primeiras horas do dia D. Isso não só para assegurar a retaguarda das cabeças de ponte, mas também para neutralizar o máximo possível de oposição ao longo do litoral. Era estrategicamente vital capturar 2 pontes ao norte da cidade de Caen, nas pontas britânica e canadense das praias de desembarque, porque elas davam aos alemães uma oportunidade de atacar de terra. E também as pontes precisavam estar seguras e intactas, porque seriam necessárias para o caso de uma escapada tranquila da cabeça de ponte. A mais famosa das travessias era chamada originalmente de Ponte Benouville, que ficava sobre o canal Caen, mas é conhecida hoje como Ponte Pégaso, porque foi onde a 6ª Divisão Aérea Britânica, liderada pelo Major John Howard, teve o primeiro sucesso do dia D, após pousar seus planadores Orsa de madeira perfeitamente no alvo. A mudança de nome aconteceu porque Pégaso, o maravilhoso cavalo voador, era a insígnia da 6ª Divisão Aérea, que era responsável por libertar a primeira das cidades francesas em Benouville, logo após ganhar a batalha pela Ponte Pégaso. O ataque aéreo aliado continuava enquanto os aviões da Força Aérea dos Estados Unidos decolavam do sul da Inglaterra para assegurar o perímetro noroeste e evitar qualquer contra-ataque alemão em direção à extremidade Cherbourg das praias de desembarque. Mas a 82ª e 101ª Divisões Aéreas Norte-Americanas não se saíram tão bem quanto os homens do Major John Howard, por causa das terríveis tempestades e dos ventos fortes que forçaram os paraquedistas a pousarem uns 40 quilômetros fora do curso. Como parte das defesas alemãs, Rommel havia inundado o maior número possível de áreas aptas para pousos de paraquedistas e também havia espalhado centenas de minas que eram notoriamente conhecidas como aspargos de Rommel. Quase sempre os que tinham sorte suficiente para evitar os temidos aspargos afogavam-se sob o imenso peso de suas mochilas nos pântanos densos que Rommel havia criado. Durante meses, os planejadores do dia D tiveram que lutar para encontrar as melhores praias de desembarque na Normandia, e a invasão devia começar na parte mais oeste do litoral, Utah,
com cerca de 3 quilômetros e localizada entre Poupeville e La Madeleine. Quando os navios de soldados aliados começaram a se reunir, o clima que havia tornado a viagem tão desconfortável para os soldados foi extremamente afortunado, porque os barcos torpedos alemães, enviados de Cherbourg, tiveram que retornar ao porto. Isso deu aos 30 mil soldados norte-americanos e 3.500 veículos que estavam em posição às 2 da manhã e prontos para lutar à primeira luz do dia, quase um caminho livre até a área. As forças aerotransportadas, apesar de muitas delas pousarem fora de curso, também tinham feito a sua parte. E um dos filmes mais conhecidos sobre os desembarques da Normandia, o mais longo dos dias, dos anos 1960, retrata esses eventos iniciais e uma história em particular. A uma curta distância da praia Utah fica a charmosa cidade de Saint-Marie-Église. Nas primeiras horas do dia D, 3 mil paraquedistas pularam dos céus, e um deles era o recruta John Steele, que entrou para a história pelo resultado de seu pouso mais infeliz. O paraquedas de Steele ficou preso no fino campanário da imponente igreja, deixando-o balançando indefeso. Durante 2 horas, ele conseguiu ficar pendurado, fingindo estar morto. Mas os alemães acabaram vendo alguns movimentos e ele foi feito prisioneiro. Um boneco paraquedista ainda está pendurado no campanário até hoje, como lembrança da incrível bravura de tantos soldados aliados que deram o máximo para libertar a França. Mas alguns dos soldados envolvidos na luta para ganhar o controle da praia Utah deram muito mais sorte do que o soldado Steele. Um outro contribuinte dos livros de história sobre o dia D foi o general de brigada Theodore Roosevelt, o filho mais velho do ex-presidente dos Estados Unidos. Apesar de ter 57 anos de idade, como comandante de divisão, ele solicitou permissão para liderar seus homens em terra pessoalmente, e embora aconselhado a não fazer tal ação, ele recebeu permissão e desembarcou na praia com os seus soldados. Porém, por causa de uma forte correnteza e de uma enorme quantidade de fumaça causada pelo assalto inicial, a infantaria de Roosevelt desembarcou 1,5 km fora do curso e enfrentou apenas um punhado de soldados alemães que pouco puderam fazer para defenderem-se desse inesperado avanço aliado. Roosevelt é notoriamente citado por ter dito quando avisado do erro: "Vamos começar a guerra daqui", o que fez prontamente liderando o avanço para o interior. Ironicamente, a parte da praia onde os soldados deveriam desembarcar estava fortemente defendida e muitas vidas mais teriam sido perdidas, caso as coisas saíssem conforme planejado. Roosevelt com certeza tirou total vantagem da situação e seu pensamento rápido e seu intelecto estratégico garantiram a ele uma medalha de honra. O desembarque bem-sucedido em Utah foi melhor do que Eisenhower poderia ter esperado, principalmente porque houve apenas 197 baixas aliadas e apenas 4 dos 32 tanques desembarcados foram perdidos. Esses números foram um crédito à habilidade e à coragem de todos aqueles envolvidos nos desembarques, com a vantagem adicional de que a sorte com certeza fez a sua parte. Porém, as forças aerotransportadas pagaram um preço muito maior, com o custo real de ter conquistado o controle da praia de Utah a partir de muitos paraquedistas que foram mortos ou capturados. Eles ficaram limpando as saídas durante 5 horas antes dos desembarques em Utah e causaram confusão suficiente para evitar um contra-ataque alemão. Infelizmente, ao fim da ofensiva, a 101ª Divisão Aérea havia perdido 40% de sua força de luta, o que, junto com os homens também perdidos na tragédia em Slapton Sands, significava que os norte-americanos sofreram muito mais em Utah do que os números de baixos sugeriam a princípio. Hoje, a invasão em Utah é lembrada pelo início muito positivo que deu ao dia D, anunciando a libertação da França. Há muitos monumentos orgulhosos ao longo dessa extensão de praia muito significativa, e o popular Museu do Desembarque na praia Utah é um lugar maravilhoso para visitar.
principalmente para os que querem saber mais sobre os incríveis eventos daquela manhã de junho de 1944. Mas o triunfo relativamente fácil em Utah não poderia ter sido mais diferente do que a batalha desastrosa e muito sangrenta que ocorreu na praia vizinha de Omaha. O objetivo era que os soldados norte-americanos assegurassem uma extensão de 8 quilômetros de litoral que iria acabar chegando às forças britânicas de desembarque na Praia Gold. Mas como tudo saiu a favor nos desembarques em Utah, exatamente o oposto aconteceu para os destinados a Omaha. Para começar, dificuldades de navegação devido ao clima trabalharam contra a força de invasão, jogando-a diretamente na linha de fogo da muito experiente 352ª Divisão Alemã, que estava realizando um exercício de treinamento no distrito. Nesse último estágio da guerra, com tantos soldados de Hitler engajados na frente oriental, enfrentando os russos, muitos dos soldados que defendiam a costa francesa, ao contrário, eram estudantes recrutados. Além da má sorte de uma posição fortemente defendida, um erro de desembarque teve mais consequências desastrosas, quando 29 tanques foram soltos de sua barcaça de desembarque cedo demais, fazendo com que 27 desses veículos de apoio essenciais e suas tripulações afundassem, deixando os homens que gritavam em terra ainda mais vulneráveis ao fogo inimigo. É difícil compreender o que deve ter sido, particularmente quando vemos essa praia tranquila hoje, mas esse relato vívido de uma testemunha ocular com certeza não nos deixa dúvida do quão horrível a cena rapidamente deve ter se tornado. Com 10 minutos das rampas sendo baixadas, a Companhia A ficou inerte, sem liderança e quase incapaz de agir. Todos os oficiais e sargentos tinham sido mortos ou feridos. Tornou-se uma luta por sobrevivência e salvamento. Os homens na água empurravam os feridos para a costa à frente deles. E os que tinham chegado às areias rastejaram de volta para a água, puxando os outros para a terra para salvá-los do afogamento. Em muitos casos, apenas para verem os homens salvos serem feridos de novo ou atirarem em si mesmos. Após 20 minutos de chegada à praia, a Companhia A deixara de ser uma companhia de assalto e virara um pequeno comitê perdido de salvamento, tentando sobreviver e salvar vidas. Mesmo assim, o espírito de luta daqueles norte-americanos corajosos brilhou, e enquanto as companhias que foram separadas reagrupavam-se e as patentes baixas avançavam para substituir seus comandantes que haviam caído, eram feitos avanços lentos, porém certos. Foi realmente um esforço em equipe, com os engenheiros liberando trilhas pela praia e colina acima, trabalhando sob fogo intenso, o que frequentemente detonava os explosivos que eles tentavam desarmar, e o índice de baixas foi alto. As perdas norte-americanas foram horrendas, mas os alemães também tiveram cerca de 1.200 baixas, o que era cerca de 20% da 352ª Divisão. Os franceses, embora desfrutando da perspectiva de libertação, também tiveram que enfrentar o dilema de como lidar com os que tombavam, fossem amigos ou inimigos. É desnecessário dizer que, tendo sido oprimidos pelos alemães desde 1940, levou um certo tempo para haver um espírito de paz e reconciliação,
Mas quem visitar os túmulos ao longo do litoral da Normandia hoje vai ver como uma solução digna finalmente foi encontrada para resolver esse problema. Aqui em Lacambe, o cemitério alemão, mais de 21 mil soldados jazem sob o chão, a maioria dos quais tombaram entre o dia D e 20 de agosto de 44. Cada pequeno quadrado lembra até 4 homens, alguns dos quais não mais do que rapazes. E o imenso volume das sombrias cruzes de pedra negra é o testemunho da trágica perda de vidas experimentada em todos os lados através da Segunda Guerra Mundial. O cemitério é dirigido hoje pela Comissão Alemã de Túmulos de Guerra e foi terminado em 1961, mas desde essa época, todos os restos mortais de qualquer alemão do conflito encontrados são trazidos aqui para Lacambe para descansarem em paz. É interessante notar que, em toda esta paisagem rural, essa ocorrência ainda é bem comum, onde tantos perderam a vida durante a invasão da Normandia. Enquanto as baixas do agressivo exército alemão estão enterradas sem pompa e circunstância, o contraste no cemitério e memorial nacional norte-americano, apropriadamente localizado no alto dos penhascos sobre a praia Omaha, onde tantos soldados norte-americanos foram mortos, não poderia estar mais marcado. O reluzente cemitério contém os restos mortais de 9.286 homens, em mais de 273 mil metros quadrados. Há muitos pares de irmãos enterrados, juntos aqui, incluindo o general de brigada Theodore Roosevelt, famoso pela praia Utah, que morreu de ataque cardíaco apenas 2 meses depois da invasão, em 12 de julho, que está junto de seu irmão Quentin, que foi morto na França durante a Primeira Guerra Mundial. Na estátua de bronze de quase 7 metros, no coração do cemitério está escrito: o espírito do jovem norte-americano levantando das ondas. E junto com limpas filas de lápides brancas e brilhantes, é tão provocante quanto a tristeza teutônica de Lacambe. Além de receberem a incumbência de tomar as praias em Utah e Omaha, os norte-americanos também receberam a tarefa de atacar a Pointe du Roc, um cabo estratégico sob controle alemão. Acreditava-se que havia uma grande bateria de armas no cume, com potencial para ser uma ameaça significativa à chegada das forças de desembarque à terra. O plano era o 2º Batalhão de Patrulheiros desembarcar na base do rochedo de 30 metros e subir ao topo, onde então destruiria a bateria de armas que mantinha as praias de Omaha e Utah ao alcance do fogo. Sob o comando do coronel James Ruther, os bravos patrulheiros lutaram duramente sob ataque feroz para chegar ao topo, enquanto os alemães, de seu ponto alto privilegiado, tinham distinta vantagem. Dos 225 homens que participaram dessa operação periculosa, 135 foram mortos, feridos ou listados como desaparecidos em ação, contribuindo para um índice de baixas de 60%. Então, para aumentar ainda mais o estrago, os patrulheiros sobreviventes que chegaram ao topo descobriram que as grandes armas previstas não eram vistas em lugar algum. As armas foram finalmente encontradas a certa distância, em um desguarnecido pomar de maçãs e imediatamente destruídas. Seguindo sempre em frente e para o setor britânico e canadense, a praia de desembarque seguinte, depois de Omaha, recebeu o nome de código de Gold. Os objetivos para os soldados aqui, junto com os desembarques na praia Juno, era libertar a cidade de Bayeux, assegurar a estrada Caen-Bayeux e ocupar o porto de Arromanches. O bombardeio pelos couraçados no mar começou às 5h45 da manhã e os desembarques ocorreram 5 minutos antes do previsto, às 7h25. Como havia acontecido em Omaha,
Houve dificuldades para trazer os tanques determinados para a terra por causa das condições do tempo. E eles tiveram que ser desembarcados mais cedo devido ao mar agitado, resultando no afundamento de uma dúzia deles antes que chegassem à costa. Embora os soldados tenham enfrentado pesada resistência nas primeiras horas, conseguiram romper as linhas alemãs sustentando baixas de cerca de apenas 400 homens, comparados com as milhares de vidas perdidas em Omaha. Após assegurarem Gold, os soldados britânicos conseguiram unir-se aos canadenses, que haviam desembarcado na vizinhança da Praia Juno, a seguir no litoral, mas não conseguiram completar o seu objetivo primeiro de alcançar e assegurar a estrada Caen-Baie. Hoje, a Praia Gold é um local idílico de férias, e as pessoas, ao desfrutarem dos hotéis, cafés e restaurantes à beira-mar, talvez estejam com as lembranças do dia D longe da mente. Porém, olhando para o mar, há muitos lembretes daqueles eventos auspiciosos. A Romanche é uma cidade charmosa, mas em 6 de junho de 1944 foi um porto de vital importância, e daqui tem-se uma vista soberba dos restos do porto Mulberry, que os aliados construíram logo após os desembarques. Quando planejaram a Operação Overlord, os aliados perceberam rapidamente que os setores norte-americano e britânico precisariam de portos para desembarcar suprimentos quando as praias estivessem asseguradas. Port-en-Bassin fica entre os dois setores, mas simplesmente não era grande o bastante para abrigar todo o equipamento que seria necessário a grande velocidade. Então, a ideia de construir portos flutuantes foi concebida a partir de componentes que pudessem ser rebocados através do Canal da Mancha no rastro da força de invasão. Os dois portos foram construídos na extremidade da praia Omaha e em Arromanche, com os nomes de código respectivamente Mulberry A e Mulberry B, e eram surpreendentemente grandes, sendo similares em tamanho ao porto de Dover. Cada uma dessas construções temporárias consumiu 600 toneladas de concreto, junto com 16 quilômetros de pistas flutuantes para suportar o fluxo de tráfego. Infelizmente, o Mulberry A norte-americano foi feito em pedaços por um clima mais inoportuno, em uma poderosa tempestade em 19 de junho, e isso foi um grande revés. Por sorte, o Mulberry B, em Arromanche, permaneceu intacto, apesar das condições terríveis. E são os restos dessa construção incrível que ainda podem ser vistos ao longo do litoral hoje. O Mulberry B provou ser incrivelmente eficiente e foi usado para desembarcar mais de 2 milhões e 500 mil homens, 500 mil veículos e 4 milhões de toneladas de suprimentos absolutamente cruciais. E merecendo o título, Port Winston foi tão firme e confiável quanto o primeiro-ministro britânico que inspirou seu nome. Voltando às praias da invasão, o nosso próximo porto é Juno, e foi aqui que algumas das imagens mais incríveis do dia 6 de junho de 1944 foram feitas. O interessante é que havia cerca de 50 equipes de filmagem, registrando todos os desembarques no dia D, o que é um número espantoso, principalmente porque eles enfrentaram os mesmos exatos perigos que os soldados que filmavam. Em Juno, os soldados da 3ª Divisão Canadense haviam sido selecionados para avançar para uma das partes mais fortemente defendidas do litoral da Normandia.
O bombardeio precedente nessa área foi de pouca ajuda para os soldados, porque a força aérea havia falhado em causar danos significativos e o ataque naval avançado, que durou 1h30, destruiu apenas uma pequena percentagem de bunkers alemães. Porém, cerca de 1 hora depois do desembarque, os canadenses liberaram a linha marítima alemã, mas sofreram baixas pesadas. Porém, à noite, eles ainda avançaram vários quilômetros para o interior e asseguraram a cidade de Saint-Aubin-sur-Mer. É apenas vendo essas preciosas imagens de arquivo que pode-se realmente valorizar o que deve ter sentido um soldado que estava para desembarcar, quando as rampas da barcaça de desembarque foram baixadas, e pode-se notar a vista que o saudou na mais memorável das manhãs. Frio, umidade, náuseas, e sem fazer ideia do que estava à frente, a bravura dos soldados aliados no dia D está, sem dúvida, acima e além do chamado ao dever. O assalto final aliado foi na praia Sword, depois de Juno. Sword era a praia mais a leste de todas e a apenas poucos quilômetros de Caen. E assegurar esta cidade-chave era um objetivo primário para a colaboração da 3ª Divisão de Infantaria Britânica e da 27ª Brigada Blindada, que desembarcaram aqui. Embora altamente minada, ao contrário das praias Omaha e Gold, a resistência na praia foi mínima. Mas a combinação da relativamente pequena e concentrada área de desembarque com a rápida maré enchente significava que a operação tornara-se muito perigosa quando os milhares de homens e equipamentos desembarcaram. Enquanto os soldados avançavam para o interior, a resistência crescia. E não durou muito até que a 21ª Divisão Panzer alemã foi enviada de Caen para Sword e os aliados levaram até a noite para neutralizá-la. Porém, a escalada desse conflito significava que Caen não poderia ser alcançada conforme planejado, e os 2 grupos de infantaria aliada foram barrados nos limites da cidade. Esse pode não ter sido o mais fácil dos desembarques, mas o espírito indomável dos aliados ao avançar era inconfundível, porque cada um deles fez a sua parte na libertação da França. Uma das histórias mais incríveis contadas sobre os eventos na praia Sword é a do flautista Bill Millen, do 1º Serviço Especial de Lord Lovat. Ao pisar fora da barcaça de desembarque, com água pela cintura, ele começou a tocar na flauta a sua própria versão da música Highland Lady. Quando a praia ficou cheia com os corpos dos que tombaram, entre toda a fumaça e confusão, o flautista Millen continuou a tocar. Na verdade, disse que ele tocou da praia Sword até a ponte Pégaso, onde os homens de Lord Lovat uniram-se aos soldados britânicos que haviam sido os primeiros a desembarcar na França no dia D. Houve muitas histórias de incrível heroísmo enquanto os dias de junho de 1944 viam a Operação Overlord seguir em frente, na direção do coração da França, e esta era libertada da tirania de Hitler. Contra todas as chances, no fim do dia D, 130.000 soldados aliados haviam ocupado a extensão de litoral entre Cherbourg e Caen, antes que os generais de Hitler sequer percebessem o que estava acontecendo. As baixas foram significativas para os aliados. Só na praia Omaha, 3.000 bravos norte-americanos perderam a vida, mas o fim da guerra estava agora definitivamente à vista. Hitler estava longe de estar acabado, mas as chances de uma vitória alemã foram desaparecendo rapidamente quando junho de 1944 chegava ao fim. Para os aliados, o moral estava elevado como nunca, e enquanto o sucesso do dia D era construído, o sonho de restaurar a paz para um mundo livre estava um pouquinho mais próximo de virar realidade.